Nós vamos aprender aqui agora, vamos ter uma visão de como Deus, Ele age na vida daqueles que confiam, que creem e que confiam no seu poder. Presta atenção, nós vamos ver a ação de Deus e vamos aprender o que fazer. Presta atenção, nós iremos aprender como Deus age e vamos aprender o que fazer quando não há o que fazer. O que fazer quando não há o que fazer. Vamos aprender duas coisas importantes: como Deus age quando há da nossa parte uma confiança na palavra dele, e vamos aprender o que fazer. Como é que é? Quando não há o que fazer. O que fazer quando não há o que fazer. Nós vamos mostrar aqui para você, porque todos nós encontramos na nossa vida momentos em que nós ficamos assim, sem saber o que fazer quando não há o que fazer. Todos nós nos encontramos. Se você não passou por isso, você pode ter certeza que um dia você vai passar. Porque a vida é feita de altos e baixos. A Bíblia diz que há tempo de rir e há tempo de chorar. O sol nasce para todos, mas a chuva também, quando vem para todos. Então, existem momentos na nossa vida que nós ficamos sem saber o que fazer. Quando não há mais o que fazer, a Bíblia nos dá a direção, e eu gostaria que você recebesse essa palavra, e talvez para já você não esteja precisando, porém você vai ter momentos em que você não vai saber o que fazer, porque não há o que fazer, mais o que fazer. Mas é aí que entra o que nós vamos mostrar aqui. Presta atenção, podemos ler? Diz assim a Bíblia: por aquele tempo mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para maltratar, fazendo passar ao fio da espada a Tiago, irmão de João. Olha só, vendo ser isto agradável aos olhos dos judeus, prosseguiu, prendendo também a quem? A Pedro. Prendendo a Pedro. Houve uma perseguição, como sempre há. A igreja de Jesus sempre foi e sempre será perseguida. É uma profecia do Senhor Jesus. Ele próprio disse: vos perseguirão, vos matarão, vos odiarão. Então a igreja sempre foi, sempre será perseguida. E quando naquela época prenderam alguns dos discípulos, e aquela prisão agradou ao povo, agradou a opinião pública, então eles continuaram perseguindo os cristãos, até que prenderam a Pedro. Mas olha só como é que Deus trabalha na vida daqueles que confiam na sua palavra. Prenderam a Pedro, e eram os dias dos pães asmos, não é isso? Tendo feito prender, lançou no cárcere, entregando a 4 escoltas de 4 soldados cada uma, para o guardarem, intencionando apresentá-lo ao povo depois do quê? Depois da Páscoa. Então pegaram Pedro e prenderam a Pedro no cárcere. A intenção de Herodes era de apresentá-lo no outro dia para matá-lo, para julgá-lo e matá-lo, por estar pregando o evangelho, a palavra de Deus. Então ele foi preso com esse objetivo. Agora veja só, Pedro, pois, estava guardado no cárcere. Veja que a Bíblia não diz que Pedro estava preso. Ele estava como? Guardado. Lá fora, você vai ver daqui a pouco que lá fora
a multidão estava furiosa e já tinham inclusive pedras nas mãos para acabar com Pedro, para matá-lo. E aqui o texto sagrado diz que Pedro estava guardado no cárcere. Então, a primeira coisa a fazer quando não há o que fazer. A primeira coisa a fazer quando não há o que fazer. A primeira coisa, preste bastante atenção. Diz o texto que Pedro estava preso, não é isso? Ah, muito bem. Pedro estava guardado no cárcere. Ou seja, Deus permitiu que Pedro fosse preso pelas autoridades, porque se aquela prisão não tivesse acontecido, de certeza Pedro seria apedrejado pela multidão que estava lá fora. Então, na verdade, aquela prisão foi uma providência de Deus, porque não diz a Bíblia que ele estava preso, diz a Bíblia que ele estava... Quem estava guardando ele? Era o próprio Deus. Tem coisas na nossa vida que nós não entendemos às vezes na hora. Tem coisas que nos acontecem que no momento nós não entendemos por quê. E às vezes ficamos até perguntando, poxa, meu Deus, mas por que que o Senhor permitiu isso acontecer? Por que que o Senhor está permitindo com que eu passe por isso? Por que que o Senhor, Pedro, se não confiasse de fato na promessa de Deus, ele poderia estar ali dentro do cárcere murmurando, reclamando, poxa, por que que o Senhor permitiu que eu fosse preso? Mas ele não estava preso. Ele estava guardado. Então, isso nos mostra que tem coisas que acontecem na nossa vida e muitas delas nós não entendemos, mas ali, naquela situação, Deus está nos guardando. Deus está nos livrando de alguma coisa. Às vezes tem uma coisa que você faz planos, puxa vida, se isso acontecer, poxa, olha, vai melhorar tudo, olha, tomara que isso aconteça, e você vai com toda a ansiedade para que a coisa aconteça, e de repente chega na hora, os planos são frustrados, dá tudo errado, tudo que você imaginava que fosse acontecer, dá para trás, dá errado, e por você não confiar que é Deus que está guiando a sua vida no controle da situação, às vezes você murmura, reclama, poxa, por que não deu certo? Mas isso era para dar certo, e não deu certo, porque Deus viu que aquilo ali poderia ser um problema maior para você amanhã. Quem está a compreender? Então, a primeira coisa a fazer, quando não há o que fazer, primeiro passo, confia que Deus está no controle. Confia que Deus está no controle. Qual é o primeiro passo? Confiar. Confia que Deus está no controle. Pedro não estava preso. Pedro estava... Muito bem. Então vamos lá. Pedro estava como? Guardado. Não estava preso. Vamos continuar? Sim ou não? Podemos? Vamos ao segundo passo. O que fazer quando não há o que fazer? O primeiro passo qual é? Confiar em Deus. Crer que Deus está no controle, não é isso? Vamos ao segundo passo. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, não é isso? Mas havia o quê? Havia o quê? Oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Então o primeiro passo é confiar em Deus, e o segundo passo é o quê? A oração. O que fazer quando não há o que fazer? Confia e ora. Mas não basta apenas orar. Não é orar simplesmente.
Mas a Bíblia diz que havia oração incessante. O problema é que às vezes você não pega essa causa e não põe em oração diante de Deus incessantemente. Às vezes você ora 1 minuto, uma vez, e você pensa que aquela oração é tudo. Não. Jesus disse assim: pedi, pedi, e dar-se-vos-á. Ele não diz pedir, ele diz pedi, pedi e dar-se-vos-á. Batei, aliás, buscai e achareis. Batei e abrir-se-vos-á. Porque todo que pede recebe, todo que busca acha, todo que bate abrir-se-lhe-á. Então tem que haver da nossa parte perseverança. Aliás, foi o conselho que o apóstolo Paulo nos deu. Ele disse: tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. O problema é que nós não somos perseverantes nas nossas orações. Então, aqui, o próprio Deus nos deixa claro o que devemos fazer quando não há o que fazer. Primeira coisa, confiar que Deus está onde? No controle. Segunda coisa, orar sem cessar. Orar sem cessar. Você está diante do problema, eu vou orar de madrugada por isso, eu vou acordar, eu vou orar, tá no trabalho, você está ali trabalhando, mas está em espírito de oração. Meu Deus, julga a minha causa, meu Deus, muda essa situação, abre essa porta que está fechada, meu Deus, me atende. Você está em casa ali, cozinhando, Deus, em nome de Jesus, muda essa situação, meu Deus, abençoa, me dá vitória. Isso é orar sem cessar. Não tem como uma pessoa que anda de joelho tropeçar. Quem anda de joelho não tropeça. Por isso a nossa força está na oração. Havia oração incessante da parte da igreja para Pedro. E é isso que tem faltado a muito de nós. Sabe por que tem causas que ainda você não venceu? Sabe por que tem causas que ainda você não venceu? Porque de repente está faltando isso, a confiança e oração incessante da tua parte. Oração incessante. O cálice da oração ainda não transbordou. O cálice não transbordou. E só há resposta quando o cálice transborda. E às vezes, pessoal, só está faltando um pouquinho à toa. Deus não vai nos responder enquanto o cálice estiver assim, olha. Enquanto o cálice estiver assim, Deus não responde. Não adianta o cálice estar assim. Não adianta o cálice estar assim. Porque de repente o teu cálice está assim, você já orou muito. Mas, abra aqui outro, pastor Cremildo. Mas ainda não está o quê? Deus só vai responder quando você fizer isso, olha. É assim que tem que estar. O cálice transbordando. Aí desce. Aí a resposta vem. Quem está a entender? Então não podemos parar de quê? Se você ainda não foi atendido, é porque o cálice ainda não transbordou. Entenderam? Então vamos continuar? Podemos ler? Sim ou não? Paramos em qual versículo? É o 6. Então o primeiro passo qual é? Segundo passo, orar sem cessar. Quando Herodes estava para apresentá-lo, naquela mesma noite, Pedro, não é isso? Sim ou não? Olha só, presta atenção aqui. Herodes estava para apresentá-lo para matá-lo. Pedro iria morrer. E sabe como Pedro iria morrer? Iria morrer apedrejado. Então naquela mesma noite, diz a Bíblia, que na mesma noite que Herodes estava para apresentá-lo e para matá-lo, Pedro estava dentro da prisão, andando de um lado para o outro. Meu Deus do céu, vou morrer, e agora? E meus filhos? E meu Deus, minha família? E agora, o que vai ser de mim? Ah, meu Deus, quando aquelas pedras começaram a me... Era assim que ele estava? Como é que ele estava? Ué,
dormindo. Não, vocês leram errado. Não pode uma pessoa que está para morrer está dormindo. Quem aqui iria dormir sabendo que ia morrer? Alguém consegue? Como é que pode então, pessoal? Sabe o que isso quer dizer? Você tem que ter diante do problema paz, segurança. Na noite em que ele estava para ser apresentado e morto, Pedro dormia. Sabe lá o que é isso? Imagine você, qualquer pessoa no lugar de Pedro estaria ali como? Desesperado, aflito. Mas Pedro não estava dormindo. Imagina só, depois, porque ele já tinha sido açoitado, ele já tinha sido maltratado, mas mesmo assim ele tinha paz. Fique em paz. O que fazer quando não há o que fazer? Confia, ora e fique em paz. Fique em paz, durma. A Bíblia diz: lance sobre Deus a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Ele está cuidando. Mesmo diante dessa situação que você está passando, Deus está cuidando de você. Descansa. Descansa. A Bíblia diz: entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele, que o mais Ele fará. Então, pessoal, aprenda a descansar em Deus. Aprenda a descansar em Deus, mesmo diante das guerras. O salmista disse isso: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque tu, Senhor, estás comigo. Tu estás comigo. Essa tem que ser a confiança que nós temos que apresentar. Não é quando tudo está bem, não, porque é muito fácil você confiar em Deus quando as coisas estão favoráveis. Deus quer que venhamos confiar na sua palavra exatamente nesses momentos de dificuldade. Então, o que fazer quando não há o que fazer? Descansa. Descansa. Fique em paz. O desespero não vai te levar a lugar nenhum. O desespero não vai te levar a nada. Descanse em Deus. Creia, Deus está no controle. Eu estou orando, então eu vou descansar. Deus está a minha vida está na mão de Deus. Eu estou fazendo a minha parte, que é orar. Então agora o que eu tenho que fazer é descansar. Descansar. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele, que o mais Ele fará. Deus está trabalhando. Você está pensando que não. Você está achando que não. Mas Deus está trabalhando. Mesmo nessa situação que você está passando, Deus está trabalhando. Amém? Entenderam? Qual é o terceiro passo a fazer quando não há o que fazer? Descansar em Deus. Descanse em Deus. Continuamos? Podemos? Vamos ler o versículo 6 de novo. Quando Herodes estava para apresentá-lo, naquela mesma noite, Pedro fazia o quê? Dormia entre os dois soldados, acorrentados com 2 cadeias, e sentinelas à porta guardavam o cárcere. Mesmo estando preso, com o corpo todo doído, mas ele tinha paz para descansar, porque o que está dentro de nós é muito mais forte do que o que está fora. Quando você tem a presença de Deus dentro de você, você tem essa paz. Quando você não tem a presença de Deus dentro de você, diante das guerras, das lutas, vem o desespero, você não consegue dormir, você perde a paz. Mas quando você tem Deus dentro de você, quando você tem o Espírito de Deus dentro de você, diante das lutas você consegue sim dormir. Ele estava preso, acorrentado, com o corpo dolorido, mas tinha paz para dormir.
O cristão verdadeiro tem paz mesmo diante das guerras. Ele consegue deitar, como disse o salmista. Ele disse que ele punha a cabeça no travesseiro e logo pegava no sono. E é assim que você tem, é essa paz que você tem que viver. Aí diz assim o texto: eis que porém sobreveio o quê? Um anjo. Eis que sobreveio o quê? Um anjo. Quando você confia em Deus, crê que Deus está no controle, quando você ora e quando você descansa em Deus, Deus vai enviar sempre alguém para mudar a situação, para te mostrar uma luz, como nós vamos ver aqui. E uma luz, não é isso? Sim ou não? Deus enviou um anjo e uma luz iluminou a prisão. Quando há essa atitude, confiança, oração, e quando você descansa em Deus, Ele vai enviar um anjo, e esse anjo vai te dar uma luz, vai te mostrar a saída, vai te mostrar uma solução, vai aparecer alguém no teu caminho, que vai te ajudar. Então, quando não há o que fazer, confie que Deus está no controle, ore, descanse, porque sendo assim, quando você faz isso, Deus envia o seu anjo e vai te dar uma luz, uma direção para você sair da situação, por mais difícil que esteja. Amém? Entenderam? Sim ou não? Uma luz iluminou a prisão, não é isso? E tocando ele do lado de Pedro, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. Então as cadeias caíram-lhe do quê? Das mãos. Olha aqui para o bispo, presta atenção. Um outro passo importante: o que fazer quando não há o que fazer? Veja que quando o anjo apareceu ali, porque havia oração da parte da igreja, havia descanso no coração, paz no coração de Pedro e confiança em Deus. Quando o anjo apareceu, o anjo veio à luz, Pedro despertou, mas mesmo acordado, ele continuou, ele estava tão deslumbrado com o que havia acontecido, com a presença do anjo, com aquela luz ali na prisão. Ele estava tão deslumbrado que ele ficou parado. O anjo teve que tocar e dizer: levanta, levanta. Quando Pedro levantou, aí sim as cadeias, ou as correntes, as cadeias caíram-lhe das mãos. Então o que isso Deus quer nos mostrar? Que não basta também você só crer que Deus está no controle, não basta você só orar, não basta você só descansar em Deus e não tomar atitudes. Se você não tomar atitudes, não vai mudar nada. E é isso que tem faltado a muitos cristãos: atitude. Porque Pedro estava ali, o anjo veio, tocou, ele abriu os olhos, ele despertou, mas não se levantou. Enquanto ele não se levantou, as cadeias não caíram. Tem coisas que não vão cair do céu. É preciso que façamos alguma coisa. É muito fácil, às vezes, nós culparmos os outros pelos nossos fracassos. Culparmos o fulano, culparmos o ciclano, quando na verdade falta, muitas das vezes, atitude da nossa parte, ação. Olha a palavra oração. Você tem que orar, mas esse orar tem que estar unido à ação. Não basta orar, tem que ter ação. O nome já diz: oração. Divide aí, deixa só orar, só ora. Se você só ora e não há ação da sua parte, não vai haver resposta de Deus. Então você tem que fazer o quê? Qual é o primeiro passo? Confiar, orar, descansar em Deus
e ter atitude. Não culpar ninguém. Agir. Quando ele agiu, quando ele tomou atitude, as cadeias caíram das mãos. Às vezes o que está faltando, de repente você tem confiado muito, tem descansado até demais, tem orado bastante, mas não tem sido uma pessoa de ação, de atitude. Se levanta, vai para cima, faz o que você tem que fazer, não fique esperando por ninguém. Não fique esperando por ninguém, vai em frente, vai à luta, age. Enquanto ele estava deitado, a cadeia estava ali, e de repente você só está ainda preso a essa situação. Quantos aqui estão presos a uma situação porque tem faltado em você atitudes? Está faltando ação. Você vem na igreja, você ora, o pastor ora por você, todo mundo ora por você, mas você não toma atitudes. E fica culpando a um, culpando a outro pelo seu fracasso. Quando ninguém é culpado pelo seu fracasso. O que você precisa é atitudes. Porque o que move a mão de Deus é tudo isso. Oração, confiança, descansar. Mas principalmente o que? Ação, atitude. Fique de pé, por favor. Vocês entenderam? Sim ou não? Então, o que fazer quando não há o que fazer? Primeiro, como é que é? Confiar. Segundo, oração. Não é orar apenas, tem que ser oração incessante. Terceira, descansar, ter paz. Quarto, como é que é? Atitude. Atitude. Não adianta ficar orando. Tem que ter o quê? Atitude. Tem que ter atitude. A gente quer que Deus faça tudo quando às vezes depende de atitudes. Você precisa ser uma pessoa de mais atitudes, mais ação. Amém? Fazer mais, correr mais atrás. Faz a sua parte. Faz a sua parte. Às vezes o que tem faltado para muitos aqui é mais atitudes. Orar você tem orado, confiar você tem confiado, mas será que você está correndo atrás? Está correndo atrás? Porque todo mundo aqui tem um talento nas mãos. Todo mundo aqui tem um talento. Todos vocês, todos nós, Deus deu um talento nas nossas mãos. Você não depende de ninguém. É isso que na Igreja Universal nós temos ensinado, no mundo inteiro, as pessoas a não dependerem de ninguém, nem do pastor, nem do bispo, nem do vizinho, nem do governo, de ninguém, porque cada um de vocês tem nas mãos um talento, e se você acreditar em você mesmo, pegar esse talento que você tem e começar a lutar, a agir, já era. Ninguém vai te parar. Ninguém pode parar você. Confiando em Deus. Mas tomando atitude. Feche os seus olhos então.